contato com ele, tanto faz de joelho como sentado. Se ele estiver muito doente que não puder ajoelhar, a gente vai deixar de consultar o médico dos médicos? Não, a gente vai ajoelhar e vai falar com o Senhor, vai sentar e vai falar com o Senhor. A gente vai orar da maneira como der para orar e o Senhor ele vai nos ouvir, porque Ele é o médico dos médicos. E ainda melhor, será que se a gente for hoje para o médico, a gente precisa pegar uma fila? Precisa. Se a gente for para o médico, mesmo sendo particular, a gente precisa pegar uma fila, pagar um dinheiro, ou então a gente manda uma pessoa aí para poder depois a gente ir. Mas quando a gente vai para o médico dos médicos, o acesso é gratuito e a gente não precisa ficar esperando. Basta tão somente a gente se conectar e automaticamente o médico está pronto para nos consultar. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que o nosso médico, ele é um médico por excelência. Ele tem várias especialidades. Ele se formou e fez a especialização em várias áreas. Nós temos aqui também uma que está se formando para médico, né? Já disse que eu quero consulta gratuita. Cadê ela? Ah, tá aí, né? Já sabe, né? Que lá no Novo Horizonte 2 as consultas são gratuitas, né? O nosso médico dos médicos, ele se formou em oftalmologia também. Quem sabe por que ele se formou em oftalmologia? Quem sabe, crianças? A Bíblia vai dizer lá no livro de Mateus 9:27 que ele curou 2 cegos de nascença. 2 pessoas que haviam nascido sem conseguir enxergar, não tinham visto a luz do dia, mas o nosso médico dos médicos, ele chegou na vida daqueles 2 cegos e fez com que eles enxergassem. Ele também era otorrinolaringologista. Nome difícil, né? Quem sabe o que é otorrinolaringologista? Médico de ouvido. Otorrinolaringologista é o que cuida da nossa audição e da nossa fala. Lá no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 37, vai dizer que tinha um homem que ele não ouvia, e por ele não ouvir, ele falava mal. E Jesus, ele chegou na vida daquele homem e o curou de toda a surdez, e o curou também da sua fala enrolada, porque o médico dos médicos, para ele não tem dificuldade. Ele foi oftalmologista, ele também foi otorrinolaringologista. A história também vai nos dizer, a palavra do Senhor, que o médico dos médicos também era dermatologista. Cuidava da nossa pele. Certa ocasião, 10 homens com uma doença grave de pele, que hoje nós conhecemos por outro nome, talvez até hanseníase, mas naquele tempo era conhecido como lepra. E eles tinham que ficar afastados da sociedade. Mas Jesus, quando chegou lá, não olhou a doença deles, simplesmente liberou uma palavra de cura e aqueles homens foram curados. O nosso Deus, ele também era ortopedista, pois ele curou várias pessoas coxas e aleijadas. A gente cantou uma música aqui agora há pouco, que o homem vivia coxo, rastejando, procurando uma esmola. Mas Jesus chegou na vida dele também e ele curou. Engraçado que quando a gente estava no caminho, aí eu não disse a tia Laine e a tia Mara a música que a gente ia cantar. Só que eu gosto muito dessa música que a tia Déia escolheu. Quando a tia Déia começou a cantar a música, a tia Laine falou assim: tia Érica, não é essa música não, né? Porque a gente já estava para fazer o déjà vu pela segunda vez. Eu trouxe a ovelhinha de Jesus e a tia Déia cantou. Aí quando foi depois ela cantou a outra, que eu estava pensando, mas o Senhor ele me deu algumas músicas e a gente trouxe uma que eu sabia que a igreja ia me ajudar a cantar. E o nosso médico dos médicos, Jesus Cristo, ele pagou um alto preço por todas essas especialidades. Ele não se formou do dia para a noite. Ele já nasceu com todos esses dons. Ele, além de ser oftalmologista, otorrino, dermatologista, ele também era pediatra. Ele cuidava de todas as crianças. Lá no livro de Mateus 19:14 diz: deixai vir a mim todas as criancinhas, porque ele era um especialista também no cuidado da criança. Grandes coisas o Senhor fez quando ele estava aqui no nosso meio.
Ele curou de várias doenças. Mas ele curou porque ele teve um amor tão grande pelas nossas vidas que foi feito algo. Quando Jesus ele veio aqui, a gente viu lá no texto de Isaías 53, 4 e 5, que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas não foi uma coisa fácil de ele fazer. Jesus ele andou 33 anos da sua vida aqui na terra, anunciando o Evangelho, curando os doentes, fazendo milagres, maravilhas e prodígios. Mas tinha um preço a ser pago pela minha e pela sua vida. E Jesus ele foi levado para ser humilhado. Ele foi levado para ser humilhado. Tiraram as roupas deles, deixaram ele dessa situação aqui. Ele só fazia o bem, mas tinha um preço a ser pago pela minha e pela sua vida. Ele foi humilhado, tiraram as suas vestes, levaram ele para a sinagoga e ele foi julgado, ele foi condenado. Olha só, crianças, o preço que Jesus pagou por fazer tanta bondade. Será que era justo ele pagar esse preço, que era meu e seu? Não era justo, mas ele pagou porque ele queria nos ver saudáveis. Ele queria cuidar dos nossos ouvidos, da nossa pele, do nosso coração, de todos os nossos órgãos, e ele foi humilhado em primeiro lugar. E ele passou carregando a sua cruz, uma cruz que não foi dele, uma cruz que foi feita para um homem que era maior do que ele, muito pesada. Ele carregou a cruz, ele foi chicoteado, cada gota do seu sangue foi levado por uma doença que nós passamos. O Senhor, ele foi afligido pelas nossas vidas. Teve um alto preço, um preço de cruz. Ele foi crucificado. Ele foi crucificado pelas nossas dores. E hoje, quando nós estamos doentes, nós podemos dizer, o preço já foi pago. A cruz do Calvário também não o deteve. A cruz do Calvário foi um preço que ele pagou para que nós pudéssemos estar libertos do pecado, porque o pecado veio e nos separou de Deus. Mas o preço que foi pago nos trouxe libertação. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 7 a 8, vai dizer que nós somos livres, que o preço já foi pago. Ele pagou um preço alto de cruz para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Mas será que hoje a gente precisa ir ao tabernáculo, ao santuário, para oferecer um sacrifício, para que a gente possa receber uma cura, para receber um milagre? Precisa, crianças? Não, a gente tão somente basta ir clamar ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei. Olha que coisa maravilhosa. Clama a mim e responder-te-ei. Basta tão somente nós estarmos conectados com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele tem a cura para nossas vidas, para a nossa alma. E Ele não precisa de você pegar senha, não precisa de você pagar consultas caras. Ele tão somente pede, clama a mim. Se você clamar, Ele vai responder. Se eu clamar, Ele vai responder. Aleluia. Não precisa de medicação. Eu não preciso de remédio para ir ao encontro de Jesus. Ele pode usar a medicina a nosso favor? Pode. Porque muitas coisas o Senhor, Ele não quer curar de imediato. Então é necessário que a gente vá no médico e tome um remedinho, como o Senhor deu sabedoria aos homens. Mas a maioria das vezes, o Senhor, Ele quer tão somente que nós clamemos a Ele. E nós hoje vamos saber um pouquinho mais da história de um homem que era pecador. A Bíblia vai dizer aqui no livro que a gente leu no início, de Marcos 2,17, que Deus ele não veio para o justo, mas Ele veio para o pecador. Ele veio para mim e para você, porque todos nós nascemos no pecado. Nós somos pecadores.
E ele veio para mim e para você. E uma certa feita, ele andando por nosso meio, ele conheceu um homem chamado Levi. Levi, ele era coletor de impostos, ou publicano. Ele cobrava exageradamente os impostos. E quando Jesus ele veio e foi ter com Levi, ele falou com Levi: segue-me. E Levi, ele deixou tudo que ele estava fazendo e começou a seguir a Jesus. Porque ele deu ouvido à voz do Espírito Santo. Assim é Deus nas nossas vidas. Muitas vezes, basta tão somente a gente dizer: pronto, Jesus, pode entrar. Ele está aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se nós abrirmos, ele vai entrar, vai ceiar conosco e vai habitar em nosso coração, em nossa vida. Ele vai trazer transformação, vai trazer cura, vai trazer milagres. Nós seremos canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque é isso que estamos fazendo aqui, nos enchendo, para que um dia, quando alguém bater também a porta, nós temos uma palavra de salvação, uma palavra de cura. Nós temos instrumentos na mão do nosso Senhor. Levi, ele teve essa sensibilidade de quando Jesus o chamou, ele dizer: Senhor, eis-me aqui. Tudo que eu estava fazendo até agora não tem importância, porque o dono da vida chegou, o dono do milagre, o dono da cura. E mesmo que Jesus, ele estava começando o seu ministério, mas a sua notícia já percorria em toda a circunvizinhança. Hoje nós temos a Bíblia como um manual de instrução, mas naquela época não tinha essa tanta facilidade. Então, qual era o meio? Era o boca a boca, alguém ouvia e reproduzia. Tanto que quando Jesus chegou junto de Levi, alguns tentaram acusar: sabe quem é esse homem? Pecador. E Jesus está com ele. Por que Jesus está com o pecador? E aí Jesus diz: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Aqueles que se acham que são justos, que não têm pecado, às vezes se acham tão autossuficientes que não precisa de Deus. Mas Jesus está dizendo: eu vim para todos que querem, todos que se acham pecadores, todos que precisam de uma libertação, todos que precisam de uma palavra de cura. E nessa noite ele veio trazer essa pequena reflexão para nossas vidas. Levi atendeu imediatamente ao chamado de Deus. Quando alguém ouve a voz, deve atender o seu chamado imediatamente. Então, quando nós estamos na nossa casa e alguém vem lá de casa, aí bate na porta, automaticamente a gente vai saber quem é. E assim foi Jesus na vida de Levi. Ele chegou e bateu a porta. Ele bateu a porta e Levi abriu a porta do coração dele, abriu a porta da vida, abriu a porta para que Jesus pudesse trabalhar. Mas será que Levi abriu a porta e automaticamente ele teve todos os seus problemas resolvidos? Não, não é assim que acontece. Levi, ele passou por um processo assim como nós passamos também. Às vezes a gente está lá nas nossas casas e a gente passa por dificuldades e passa por momentos que a gente diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não está ouvindo, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. E tanto tempo eu oro, o Senhor não me ouve. Mas muitas vezes Deus ele quer que nós exercitemos a nossa fé. Lá no livro também de João, vai falar que Jesus, ele curou uma criança, o filho de um oficial. O oficial ele saiu lá de Cafarnaum e foi em busca da cura de seu filho lá em Caná da Galileia. Uma distância de mais ou menos 24 quilômetros, levando em consideração que não era rua asfaltada como nós temos hoje. Não tinha automóvel, não tinha carros. Ele era um oficial do rei, do rei, e ele tinha o poder aquisitivo de fazer o que ele quisesse, de procurar a melhor medicina da época, de procurar os melhores remédios. Mas ele ouviu falar que ali em Caná da Galileia tinha o dono da cura. E ele não mediu dificuldades, ele não olhou a distância, ele não olhou que ele teria que subir montanhas, ele não olhou que a estrada estava terrível. Ele simplesmente largou tudo o que ele estava fazendo e foi atrás do dono do milagre. E mais uma vez ele teve que ter a sua fé exercitada, porque ele esperava que ao chegar e encontrar Jesus, que Jesus o acompanhasse para a sua casa para realizar a cura lá na sua casa. Mas Jesus tão somente disse a ele: vai que o teu filho vive.
E mais uma vez ele teve que exercitar a fé. Ele teve que sair e volta para Cafarnaum, onde tinha deixado seu filho, e quando chegou lá, ele perguntou: a que horas o menino ficou bom? E aí quando o pessoal da casa disseram a ele, às 7 horas de ontem, ele entendeu que naquela mesma hora que Jesus tinha determinado a bênção sobre a vida daquela criança, foi o momento exato que o menino ficou curado. E ali ele exercitou a fé dele. Na nossa vida não é diferente. Muitas vezes o que Jesus está esperando para que o milagre aconteça na nossa vida é que nós tomemos posse, agarremos as bênçãos que Ele tem colocado sobre a nossa vida e que nós exercitamos a fé. Porque aquele homem ele podia ter murmurado, ele podia ter reclamado, ele andou 24 quilômetros em busca de Jesus. E ele passou por dificuldades até chegar lá, porque era uma região montanhosa. Mas Jesus ele chegou ali e disse a ele: vai que teu filho está curado. E ele não reclamou. Ele simplesmente foi para casa tendo a fé de que chegasse em casa, o menino ia estar curado. Então, a reflexão que eu trago nesta noite para os irmãos é que não basta tão somente eu dizer que tenho fé, que muitas vezes nós somos confrontados, nós temos que ter a fé, porque Jesus é o mesmo. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele traz o remédio também material, o compromisso da fé. Nós precisamos desse compromisso da fé todos os dias da nossa vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não posso seguir o caminho de Jesus, porque como é que eu vou ensinar para alguém a crer no milagre se eu própria não creio? Então eu preciso todos os dias tomar o compromisso da fé. Não esquecer jamais, porque esse aqui é o que nos motiva a andar constantemente no caminho do Senhor. E o Senhor também ele receita mais um remédio, o colírio de Deus, para que a gente possa enxergar direitinho o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual se move ao nosso favor quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. O mundo espiritual está conspirando a nosso favor quando nós estamos diretamente no centro da vontade de Deus. Quando nós nos ajoelhamos e clamamos, quando nós clamamos ao Senhor, como diz lá em Jeremias 33:3, Ele nos responde. Basta tão somente a gente passar o colírio nos nossos olhos e enxergar que no mundo espiritual está se movendo. Então, no mundo espiritual, no mundo natural, às vezes nem está vendo acontecer. A gente está orando, clamando, buscando e a gente não está vendo acontecer. Mas no mundo espiritual, Deus está trabalhando. Tem uma música que diz que o silêncio de Deus também é a resposta. E muitas vezes é isso que necessita para exercitar a nossa fé, a gente tomar o compromisso da fé e pingar as gotas de colírio nos nossos olhos, para que nós possamos enxergar que no futuro Deus tem o melhor para nossas vidas. E se ainda não chegou a cura, ainda não chegou o milagre, é porque ainda não é o tempo de Deus nas nossas vidas. O tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Nada chega fora do tempo. Se ainda não chegou, porque ainda não foi o tempo. Levi, ele deixou toda a sua vida errônea e seguiu a Jesus, assim como eu, assim como vocês que aqui estão, tiveram que renunciar a algumas coisas, tiveram que abrir mão de algumas coisas também, mas o Senhor, Ele tem recompensa, como diz nosso pastor Ademilton, nosso patrão, Ele paga bem, Ele não fica devendo nada a ninguém. Se nós trabalharmos para Jesus e confiarmos nele, a recompensa virá. Eu quero desde já deixar essa meditação para os irmãos, dizer que os irmãos estejam sempre tomando esses remedinhos, o compromisso da fé, o colírio de Deus. Também tem mais um remedinho especial, que a tia Elisa não deu tempo de confeccionar, mas chama-se o xarope do domínio próprio. Esse xarope do domínio próprio é muito importante,
Porque às vezes quando o irmãozinho quer brigar com a gente vai lá e toma uma dose do xarope do domínio próprio e diz: eu não vou brigar. Porque Deus não se alegra com brigas, Deus não se alegra com desobediência. Se a mamãe diz: não está na hora de assistir TV, não está na hora de entrar nas redes sociais, está na hora da gente buscar a Deus, então vamos obedecer. Porque quando a gente tem domínio próprio, a gente não desobedece, a gente não fala palavra feia, a gente não briga com o irmãozinho. E isso é muito importante para a nossa vida. Aí a gente consegue desenvolver o fruto do Espírito em nossa vida. Um desses itens importantíssimos para que Deus possa trabalhar é o domínio próprio. E isso não é Deus que faz de maneira milagrosa, é nós que temos que pôr limites no nosso domínio. Porque se a gente não tiver o domínio, Deus ele não vai agir. Ele não vai agir da maneira como nós queremos, ele só vai agir da maneira como ele quer. Precisa que a gente limpe e adorne a casa para que ele possa entrar e habitar conosco. Eu trouxe essa pequena reflexão para nossas vidas. Não vou me demorar mais, porque até aqui o Senhor me ajudou. Eu quero agradecer a tia Deia pelo convite. Me alegrei muito quando me chamou. Como eu disse no início, a tia Erika não é pregadora, só sabe ensinar na escola dominical e dizer que Jesus salva, cura, liberta. Eu quero agradecer a confiabilidade também do nosso pastor Adenilton. Quero dizer aos irmãos que quando precisar estamos à disposição. Tia Mara também prega, tia Lai também prega. Então, quando precisar, ali estamos prontas a servir. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias